Sempre existe aquela preocupação de como você vai se locomover quando você está numa cidade nova. A gente tem essa preocupação, na verdade, em qualquer lugar que a gente estiver morando, né? E aí, pensando nisso, a gente resolveu trazer esse tema dos tipos de transporte público, quanto custa, qual a melhor opção no nosso ponto de vista para você, para te ajudar nesse vídeo de hoje. Então é isso aí, seja muito bem-vindo ao Viajar com Pouco. Se você não conhece a gente ainda, eu sou o Gabriel. E eu sou a Ju, e aqui no Viajar com Pouco a gente compartilha dicas de viagem, roteiros e também sobre a nossa vida aqui em Barcelona. Então se você se interessa por algum desses assuntos, já desce aqui, já deixa o seu like, já dá uma olhada nos nossos links que vão ajudar você a viajar muito, gastando bem pouquinho. E não esquece também de se inscrever no canal. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente se pergunta aí são quais são os tipos de transporte que estão disponíveis para fazer nosso dia a dia aqui em Barcelona. Então, os tipos de transportes que a gente acaba mais utilizando no dia a dia, na verdade a gente usa muito a bike, né? Mas transporte público a gente usa bastante o metrô, vou ter que fazer com a mão esquerda, né? Porque a mão direita não dá dano. O metrô, o ônibus, que também tem ônibus noturno, o metrô também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os horários mais pro finalzinho do vídeo. Tem o trem também, tem o tram, que na verdade é como se fosse um metrô, só que na superfície, né? Ele fica na parte de fora. Tem o táxi também, né? Que não deixa de ser o transporte público, você pode pegar um táxi e ir até um certo lugar. É importante dizer que esse conjunto de transportes, eles abastecem a cidade inteira, tá? Então, qualquer lugar que você mora, você vai conseguir chegar de ônibus ou então de metrô ou tram. E também até em cidades, eles conseguem chegar até em cidades ao redor, né? Cidades próximas, como Badalona, por exemplo, como Santa Coloma, também aquela cidade que fica perto do aeroporto, que eu esqueci o nome, L'Hospitalet, Llobregat, você também consegue chegar até cidades próximas. Então, principalmente se você estiver procurando alguma casa, ou mesmo estiver passando por Barcelona, um lugar para se hospedar, você com certeza vai ter algum tipo de transporte, não só na cidade de Barcelona, não só na região central, mas também nas cidades ao redor. Muito bom. Às vezes você precisa fazer aquela famosa baldeação. Em outras ocasiões, se você mora um pouquinho mais longe ainda, você também consegue chegar nesses lugares com esse tipo de transporte, mas aí talvez precise pagar um pouquinho mais, são outras zonas que a gente chama, mas a gente vai focar neste momento em Barcelona e as principais cidades satélites. Então, sabendo agora quais são os tipos de transportes que estão à disposição aqui em Barcelona para você, você deve estar se perguntando quanto custa o transporte público aqui. Vamos lá. Então tem algumas alternativas, na verdade, de bilhete para você comprar. A gente vai focar em uma em especial, que é a que a gente mais usa, que é a que a gente mais usa, que é a que a gente recomenda, que se chama T10. Mas antes de falar sobre o T10, é importante compartilhar que o valor unitário de passagem é de 2,20 €. Ou seja, se você entrar no ônibus sem bilhete já comprado, se você entrar no metrô para comprar unitário, vai custar 2,20 cada passagem. Mas então falando sobre o T10 ele é um bilhete que vem com 10 passagens. Cada vez que você passa ele na catraca, ele vai descontando. Você pode usar ele sozinho, pode usar com outra pessoa e não tem aquele tempo de espera. E aí esse T10 ele custa 10,20, ou seja, cada passagem sai por €1,02. É muita diferença, é menos da metade do preço. E assim, não tem por que comprar unitário, a não ser em ocasiões especiais onde você não tem e não tem como comprar. Se você for pegar um ônibus, não tem como você comprar o T10 dentro do ônibus, ele só vende nos metrôs e trens. Então tenha isso em mente, tenha sempre um ali a fácil alcance. Então, outra coisa importante de dizer aqui sobre o T10 é que você também pode fazer uso de outros transportes durante o tempo, que é uns 75 minutos? São 75 minutos entre a primeira e a última validação. Então você pode utilizar, por exemplo, o metrô para chegar até certo ponto, depois você pode pegar um ônibus e ainda pode pegar um tram, ainda pode pegar o trem, isso tudo, mas tem que ser nesse mesmo período. E lembrando que não pode repetir o transporte, então se você precisar usar o metrô e metrô, você vai pagar uma passagem para cada vez que você for usar, tá? Isso vale só se você for usar outro transporte público. Lembrando que o T10 ele não pode ser usado para ir, por exemplo, até o aeroporto. Para o aeroporto você precisa utilizar um bilhete específico. Você consegue pegar o T10 e ir até a penúltima estação, mas você não consegue sair da estação sem esse bilhete específico, que obviamente é mais caro, R$ 4,50, para que você consiga sair da estação. Então, eu recomendo que você já compre antes de entrar no metrô, se você já está indo para o aeroporto. Vai ter que comprar de qualquer jeito. Vai ter que pagar de qualquer jeito, você não usa seu T10 à toa, né?
E é uma opção que realmente você vai ter que fazer se a sua opção de chegar até o aeroporto, claro, for transporte público, no caso o metrô. Dá pra chegar no aeroporto também de ônibus, aí você paga só o T10, se você quiser economizar muito, mas óbvio, demora um pouquinho mais do que o metrô. E só finalizando então aqui esse tema sobre preço de cada bilhete, a gente só vai comentar de mais um que eventualmente pode ser muito útil se você estiver morando aqui e usar bastante o transporte público, que seria o bilhete mensal. Ele é pessoal, você não pode compartilhar, mas ele te dá acesso ilimitado no prazo de 30 dias. E esse custa 54 euros. Então com 54 euros você consegue pegar quantos transportes você quiser ao longo do mês. Tá, então a gente vai falar do táxi agora. O táxi em Barcelona tem muitos aplicativos que você consegue chamar. O Uber parece que está começando aqui, mas a gente nunca chegou a pegar o Uber de fato. A gente já chegou a pegar muitas vezes o Cabify, que é mais ou menos o mesmo preço do táxi, né, Gabi? O detalhe do Cabify no começo a gente usava bastante, porque ia lá, pedia bastante assim, quando a gente precisava de alguma coisa do tipo, a gente usava o Cabify, até porque a gente tinha desconto, a gente estava começando, criando cadastro, a gente acabou usando algumas vezes. Só que aí depois a gente acabou meio que abrindo mão do Cabify, porque o tempo que leva até você pedir, esperar o Cabify chegar, pegar e tal, a gente chegou à conclusão, e até pelo preço também, que valia mais a pena pegar o táxi mesmo. Fica na rua, 1 minuto, faz assim, para o táxi e sai o mesmo preço do Cabify, você não precisa ficar fazendo todo aquele trabalho de pedir. Tem um único detalhe, é que nos meses de verão, por exemplo, é muito difícil você conseguir pegar um táxi. Não porque tem pouco táxi na cidade, mas é que tem muita gente. Tem muita gente. Então, eles na verdade escolhem a corrida que eles querem pegar, e se você não for um ponto interessante, por exemplo, para o taxista, ele não vai querer pegar sua corrida, e a aplicativa assim esquece. A gente já tentou fazer isso era assim, 2 da manhã de uma terça-feira a gente não conseguia pegar táxi. Então é um pouquinho mais difícil, né? Mas tem essa opção também, e se você achar interessante, em alguns casos pode ser realmente uma opção legal. Só fazendo um fechamento aqui com relação ao tema táxi, então só para você ter mais ou menos uma noção de quanto custa, dá uma olhadinha no mapa depois. Se você pegar de Barceloneta, que é a praia, até Sagrada Família, até Santos, algum lugar assim que fica do meio quase para cima da cidade de Barcelona, vai ficar aí na faixa dos 10 euros. Se você pegar, por exemplo, o táxi na Sagrada Família e for até o aeroporto, que é um pouco mais longe, tem taxas extras, tem taxas especiais, às vezes eles cobram pela mala no porta-malas, é importante ficar ligado nisso, sai aí na faixa dos 30 euros. Então é bem mais caro. O que as pessoas fazem eventualmente para fazer aí o meio campo, né, não ter que ficar pegando o metrô e ir para lá e para cá, pega um táxi até a Plaza Espanha, que da Plaza Espanha sai um monte de transporte para o aeroporto, e aí de lá pega um ônibus, um metrô, ou aerobus, enfim, tem um monte de opção. Agora falando sobre o horário de funcionamento, especificamente do metrô, né? Porque o metrô é um transporte que eu acredito que a maioria das pessoas usa, especialmente turistas, né, que vem pra cá. O metrô, ele funciona todos os dias, das 4 da manhã. 4 e pouquinho, 5, a gente não sabe exatamente que hora abre, porque a gente nunca pega quando tá abrindo, a gente passou da fase de ficar até altas horas na rua. Mas ele fecha meia-noite, tá, gente? Então ele fecha, ele não é 24 horas. Agora, horário de fechamento na sexta-feira, é na sexta, né, que fecha às 2 da manhã. Fecha às 2. E sábado pro domingo, aí sim é 24 horas. Então dá pra ir pro rolê, tomar todas. Não façam isso, mas dá pra você pegar o transporte público. Claro que demora muito mais, tá? Não é bem mais devagar. Demora uns 10 minutos pra você conseguir pegar um metrô. Demora uns 10 minutos pra você conseguir pegar um metrô, mas é tranquilo. Dá pra você voltar assim do rolê. Se for do sábado pro domingo, aí domingo pra segunda já volta o horário normal, fecha meia-noite. Então, já ônibus tem 24 horas todos os dias. Você não vai ficar na mão. Linhas diferentes, você não vai, se você pega um ônibus X durante o dia, você não necessariamente vai ter essa mesma rota durante a noite, mas tem ônibus todos os dias 24 horas. Também demora um pouco mais, tem um pouco mais de limitação, mas funciona. E a gente não pode deixar de falar também sobre Bicing aqui em Barcelona. Bicing, se você não conhece ainda, é a bike da cidade, aquela bike que você vai, pega, dá um rolê, para em outro ponto. Compartilhada, né? Em São Paulo tem, em muitos lugares da Europa tem, no Rio acho que tem também, né, no Brasil. Tem. E então essa bike funciona muito bem, a gente já usou bastante, eventualmente ainda usa, apesar de não ser nosso transporte do dia a dia. É muito interessante, é barato, porém é só para quem mora aqui. Muita gente pergunta pra gente, como que a gente usa o Bicing, como que eu faço para pegar? Até gringo mesmo já perguntou pra gente no ponto de Bicing, como que eu posso usar? Então, não pode. Não, porque você tem que fazer, na verdade, um cadastro anterior no site do Bicing.
e eles vão te mandar uma carteirinha, aí você tem que esperar a carteirinha chegar, e para você fazer esse cadastro você precisa sim ter o número do NIE, né, que é como se fosse, ou DNI, que é como se fosse o RG daqui, não dá para fazer com passaporte, tem que ser realmente comprovando que você mora na cidade. Muita gente até uma época foi contra, nossa, mas o Barcelona esqueceu dos estrangeiros, não sei o quê. Mas cara, sério, morando aqui em Barcelona é muito difícil já você conseguir, acho que não sei se é porque é limitado, tem muitos pontos, mas ainda assim tem muita gente usando, mas ainda assim pra gente que mora aqui, às vezes a gente vai guardar a bike, ou tá muito cheia, ou então não tem como não tem bike disponível naquele momento, realmente é um pouco difícil assim conciliar, mas se você gosta muito de fazer um passeio de bike, você também pode alugar uma bike particular, né, a gente já não tá no transporte público, mas tem muitas lojinhas, muitos lugares que alugam bikes para turistas e você pode conhecer também Barcelona andando de bike. Então, só para reforçar, agora que você já sabe todas as opções de transporte, o nosso no dia a dia não é um transporte público, a gente tem a nossa própria bike, porque a gente usava o Bicing, na verdade, nos últimos tempos, só que a gente chegou à conclusão que para ir trabalhar não é a melhor opção, porque justamente como o Ju falou, às vezes não tem onde parar, às vezes tem muita bike quebrada, enfim. Quando você precisa, naquele momento, naquela situação, você pode se deparar com não ter, e aí isso pode se tornar um problema. Então por isso a gente tem a nossa própria bike. E aí agora eu queria saber de você, qual é a sua opção de transporte? O que você gosta de usar? Você gosta de ônibus, você gosta de bike, você gosta de metrô? Ou você não gosta de nenhum transporte público, quer ter sua moto, quer ter seu carro? Deixa aqui nos comentários, a gente adora saber a sua opinião, adora saber o que você está pensando. E aí quando você descer também aproveita, olha os links que estão na descrição, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. E se você estiver olhando aqui pra gente agora, tem um botão de se inscrever aqui também, olha outro vídeo aqui do lado da Ju. A gente se vê no próximo. Um beijo, abraço e tchau!